Fala, galera do Sulacap News, muito boa tarde. Em Brasília, 14 horas. Estamos novamente nessa live, mais uma live focada no nosso problema atual, a pandemia do coronavírus, atingindo o Brasil em cheio, colocando o Brasil já num ranking péssimo de contaminados e mortes. Mas, além dos problemas de saúde, também temos problemas de ordem trabalhista, ou seja, todos os países tiveram que se adaptar a uma nova realidade em função do problema do coronavírus. Então, a gente está tentando encorpar um pouquinho todos esses acontecimentos e eu vou tentar explicar para você um pouco. Existe uma medida provisória chamada de número 936, que permite a suspensão de contratos e redução de salarial. Ela foi prorrogada ontem, não à toa. Hoje a gente tem como nossa convidada alguém com essa expertise para falar com você. Ontem foi publicado no Diário Oficial da União a decisão de prorrogar a medida provisória 936, que dá a empresas o direito de suspenderem o contrato e diminuírem salários e carga horária temporariamente, agora até final de julho, nessa renovação. A MP 936, que foi promulgada no dia 1º de abril, ia perder a validade, mas aí foi estendida porque a gente continua ainda nessa terrível crise do coronavírus. É importante destacar que a prorrogação vale apenas para novas suspensões ou reduções salariais. Não pode estender o período da suspensão de contrato ou redução de salário, de jornada e salário de quem já foi atingido por essas medidas. Então, a gente está trazendo mais gente, uma advogada, para poder falar sobre isso. A MP 936 permite que contratos sejam suspensos por até 2 meses e que salários e cargas horárias sejam reduzidos de 25% a 75% por até 3 meses. A contrapartida para os empregados é a estabilidade do emprego, que pelo mesmo período em que houver a suspensão ou a redução salarial. A gente, dando uma encorpada nessa situação, a crise do coronavírus atingiu o Brasil em março, mas já saíram os números da taxa de desemprego já do primeiro trimestre de 2020. Ela subiu um pouco, está beirando os 13%, mas ainda não significa que é um número real dentro da pandemia do coronavírus, graças à pandemia do coronavírus. Mas agora a gente quer falar sobre esses assuntos. Como está sendo redução salarial, como está sendo redução de jornada de trabalho, é uma nova relação empregado-empregador. E, claro, nessa linha de frente, tem que ter advogados trabalhando, e a gente, obviamente, trouxe uma para poder responder a essas questões. Muito obrigado e boas-vindas, doutora Carmela de Siqueira. De Siqueira, boas-vindas, obrigado pela presença. As portas estão abertas. Muito obrigado pela presença aqui. Ok, Alexandre, uma boa tarde para você também, a todos vocês que estão aí ligadinhos nessa live pelo Sulacap News, e quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que está aí bombando na internet, nas redes sociais, de modo geral, na televisão, enfim, porque realmente as coisas estão tomando uma proporção bem grande, né? E isso tudo está causando um impacto social na vida do trabalhador, na vida das pessoas, na vida do nosso país. Realmente é algo que está trazendo um impacto muito grande para nós. E quando você quiser dar o start, a gente está aí. Vamos lá. A doutora vai ter muita coisa para falar e com certeza vai ter muita pergunta para responder, porque realmente é uma nova relação. Não existia, mas ninguém estava com cartilha pronta para lidar com o coronavírus, né? O mundo inteiro está tendo que se adaptar a esse tipo de sistema e o Brasil não foi diferente. Antes da gente entrar efetivamente em perguntas, doutora, eu tenho uma curiosidade. Olhando do ponto de vista, já cuidando também, obviamente, de empregados e empregadores, e o advogado vai estar tratando dos dois lados, certamente. Exatamente. Mas a MP toda me parece que é para tentar, de qualquer forma, manter os empregos. Efetivamente, vale a pena manter os empregos ou está sendo mais fácil demitir? Bom, vamos lá, Alexandre. Realmente é como você falou.
o objetivo maior dessa medida provisória é exatamente resguardar o empregado. Né? A ideia não é de demissão, a ideia é exatamente de preservar os empregos para que não haja um impacto muito grande na economia. Só que a nossa realidade não está traduzindo dessa maneira, infelizmente. Tanto é que a própria medida provisória, ela tem no artigo 10, ela fala sobre a questão da garantia provisória, que nada mais é do que uma instabilidade daquele funcionário que foi beneficiado pela suspensão do contrato de trabalho ou a redução de salário e jornada de trabalho. Né? Lembrando que medida provisória é algo que tem força de lei, que ela é para ser usada de imediato e ela pode ser prorrogada por igual período. Agora, além do que você já falou aí, Alexandre, eu queria destacar uma coisa que eu estava no intervalo, que eu fiz uma live hoje de manhã, falando sobre esse mesmo assunto, e antes de eu entrar aqui agora, eu estava dando uma olhada aí nas últimas notícias e tudo mais, e está se falando muito aí da questão do decreto com relação ao fechamento do comércio aqui no Rio de Janeiro, e que esse decreto acaba agora, dia 31. Então, provavelmente, segunda-feira, e até agora não tem nada falando sobre isso, né? Então, provavelmente, segunda-feira, não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas segunda-feira já está liberado as portas para estarem abertas dos comércios, sem respaldar as atividades essenciais, né? E isso certamente pode atingir aquele empregado, aquele funcionário que recebeu o benefício por 60 dias, porque é uma diferença. A suspensão do contrato, ela pode ocorrer em até 60 dias. Agora, esses 60 dias não precisam ser corridos, pode ser intervalados, entendeu? Assim como os 90 dias para redução de jornada e de salário, também pode ser intercalado. Aí vai que, como a medida provisória foi prorrogada por mais 60 dias, aquele empregador que não aderiu a essa primeira proposta pode fazer essa adesão agora, nessa época. O problema é que aqui, para efeito do Rio de Janeiro, a gente não sabe como é que vai ficar. Até o final do dia, a gente não sabe se vai sair alguma coisa, se vão falar alguma coisa com relação à abertura do comércio a partir de segunda-feira. A única informação que se tem sobre isso por enquanto, e aí contextualizando o que a doutora falou, é que hoje parece que, na verdade, ontem teve uma reunião da Prefeitura do Rio com o seu comitê científico, que ele montou, para falar sobre a reabertura, né, sobre o plano de reabertura das atividades econômicas. De acordo com o que a gente tem de informação, a proposta está mais ou menos ser dividida em 6 fases, com intervalos de 15 dias. Ou seja, a gente tem a tendência ainda de saque dia 15 em 15, quer dizer que uma etapa é agora, outra etapa no meio do mês, outra etapa é no final do mês, ou seja, praticamente ainda vai, com certeza a MP vai acabar atingindo de fato muitos trabalhadores ainda. O meu questionamento, doutora, que eu fiz aí inicialmente, é que me fica a impressão, e é uma pura impressão, assim, nenhum estudo empírico, é apenas uma opinião. Me parece que alguns empregadores estão se aproveitando, talvez não seja o termo certo, mas utilizando do termo, se aproveitando da pandemia para fazer demissões. Porque me parece que a MP e toda a estrutura que o governo federal montou para tentar manter os empregos, me parecia uma coisa muito melhor de fazer do que demitir. É a impressão que eu tenho, mas eu prefiro que a doutora, com mais embasamento do que eu, possa corroborar ou não a minha posição. Exatamente. O que acontece? A intenção da medida provisória como a gente vem falando, né? Estou só ratificando aqui o que a gente já falou, verdadeiramente preservar os empregos. Disso aí não tem a menor dúvida. Agora, esse impacto que está causando, até porque a pessoa que é beneficiada pela medida provisória não é o empregador que vai pagar. Quem vai pagar é o governo. Então, se a pessoa ou o empregador está demitindo o funcionário, eu acredito que é por conta dessa situação do próprio empregador não estar em condições de se manter num pós-pandemia.
entendeu? Agora, o que a gente pode verificar aqui nessa prorrogação foram abertas linhas de créditos para facilitar o empregador a nível de empréstimo, no sentido de ampliar o tempo de juros, flexibilizar a questão de juros, né, de não ter juros muito alto. Os aposentados e pensionistas aumentaram a margem do consignável. Então, essas coisas todas estão sendo feitas para tentar preservar. Agora, se o empregador está se prevalecendo disso para demitir, eu, sinceramente, eu não vejo isso como uma boa saída para o patrão. A gente presta assessoria jurídica, inclusive, para empresas também, né? E nessa época, o que eu tenho orientado as pessoas que a gente faz a assessoria jurídica, a pessoa jurídica, né, que eu estou me referindo, no caso PJ, a gente está pedindo para que eles preservem, porque isso não vai sair do bolso do empregador. Né? Não vai sair do governo. Então, é desnecessário demitir essa pessoa. Então, eu não vejo muita aplicabilidade numa demissão por conta dessa situação, a não ser que o empregador vai decretar falência, porque isso também está acontecendo com muita frequência. Existe uma chuva de pedidos de falência na justiça, porque mesmo a justiça não estando aberta, a contagem de prazo está suspenso, muito embora retorne a partir do dia, em princípio, né, vai até o dia 31 de maio, mas está todo mundo trabalhando em regime de home office, né? Então, o que está acontecendo é que está sendo propostas ações de falência, pedindo falência, empresas pedindo falência. Dá para entender que talvez o motivo de falências ou de demissões não sejam efetivamente por culpa dos funcionários, e sim pelas despesas outras que a empresa já tem e não está conseguindo suprir exatamente por não estar funcionando 100%, doutor? Bom, aí a gente cai numa outra situação, porque a medida provisória, a prorrogação da medida provisória, ela ajudou também com relação à desoneração da folha, ou seja, uma redução dos impostos, o que isso também beneficia o empregador. Desonerando a folha, obviamente, vai aliviar o bolso, vamos falar assim de uma forma bem, né, para todo mundo entender, vai aliviar o empregador. E isso foi prorrogado por 1 ano. A previsão no antigo governo foi dado 2 anos e finalizaria agora no final do ano de 2020. Foi prorrogado até o ano que vem. Então, isso tudo faz com que a pessoa jurídica, o empregador, ele tenha condição aí, digamos assim, vamos colocar de uma forma assim, de respirar o pós-pandemia, porque realmente o pós-pandemia vai causar toda uma desestabilização, né? Mas isso tudo eu vejo como que essa medida provisória estivesse dando um respaldo, uma ajuda, tanto para o empregador, para o patrão, como para o funcionário. Eu vejo dessa forma. E só a desoneração da folha, isso já alivia bastante esse impacto a ser causado aí. Eu queria agora falar mais empiricamente, pelo menos dos casos que a doutora deve estar envolvida, né? Qual é a sensação da doutora com relação à demanda de trabalho? Tem sido mais para demissões ou mais para realmente adaptações dos contratos? Olha, até o momento, eu não vi, assim, propriamente, as pessoas com quem eu tenho prestado a assessoria, todos estão tentando preservar os seus funcionários. Eu tive um caso onde a própria pessoa que pediu demissão, né? Aí foi uma questão pessoal e ela preferiu pedir demissão. Aí eu ainda falei com a funcionária: você vai ficar 2 meses aí recebendo. Você não vai trabalhar e você vai ficar recebendo. Então, para que você vai pedir? Ah, mas eu não quero. Aí foi uma situação completamente atípica, entendeu? Mas o normal, eu não estou vendo pedido de empresas demitindo, não. Salvo aquelas que estão entrando em estado de falência, que aí já é um outro procedimento em relação ao pagamento dos funcionários. Bem, as perguntas começaram a chegar e eu vou colocando as minhas no intervalo das perguntas. Vamos lá, a primeira pergunta. Marise Bauer pergunta:
quanto do salário pode ser reduzido e a jornada de trabalho pode ser diminuída? Enquanto do salário, eu estou lendo aqui para poder... a gente está em casa, sabe como é que é, né? Criança... Época de quarentena, o meu passou aqui atrás várias vezes, não tem problema não. É terrível. Aí a minha pequena veio aqui agora para ver o que está acontecendo. Então, aí a pergunta da Marisa é quanto do salário pode ser reduzido e a jornada de trabalho. Então, isso aí pode variar de 25% a 70%. Né? Lembrando que redução de salário e redução de jornada de trabalho são para empresas que tiveram um faturamento em 2019 de 4.800.000. Então, essas empresas que tiveram faturamento nesse patamar ou acima, elas vão ter que reduzir a carga horária dos funcionários, né, e bem como o salário. E ainda tem que prestar o auxílio compensatório no percentual de 30%. Tá bom? Será que eu respondi a pergunta da Marise? Eu acho que a senhora conseguiu responder sim. Agora... Porque isso aí pode variar de 25%, 50% a 70%. São os três percentuais de redução que pode acontecer. De 25%, 50% e 70%. Aí vai variar de caso a caso, de acordo com a necessidade do empregador. Já chegou uma outra pergunta, aproveitar que a doutora também consegue ler lá. Então, lá, Dandara Limite pergunta. Então, eu gostaria de contar um pouquinho da minha jornada de trabalho para ver o que eu posso fazer correspondente à rescisão de contrato, que já são 10 dias e ainda não me procuraram. Eu estou dando a entender que talvez ela esteja em casa e não procuraram ela. A Dandara talvez pudesse explicar um pouco melhor para a gente poder captar um pouquinho da informação dela. Eu captei talvez o final, só não deu para pegar o início. Dandara, passa mais detalhes aí para a gente poder entender, senão a gente acaba dando uma opinião e a gente atrapalhando, na verdade. Até mesmo uma informação errada, né? Eu prezo muito pela questão da informação, né, do que o cliente está passando, para a gente não passar nenhuma informação errada. Quando ela falou dos 10 dias aí, eu me atentei para a seguinte situação. A medida provisória, ela foi prorrogada por 60 dias. Beleza, até aí. Só que o que foi prorrogado foi a vigência da lei. Tá? Os prazos operacionais, ou seja, aqueles prazos que estão descritos na medida, esses não foram prorrogados. Então, por exemplo, quando o empregado chama o patrão chama o empregado, olha, a gente vai ter que entrar num acordo aí, a gente vai precisar suspender o teu contrato, eu vou precisar reduzir a tua carga horária, a gente vai ter que ver o que vai ter que fazer aí para a gente poder segurar a onda e tudo mais. Quando o empregador faz isso e o funcionário concorda com isso, tem um termo de acordo que é feito, e esse termo de acordo tem que ser enviado para o sindicato e para o Ministério da Economia, para que haja a efetivação do pagamento pelo governo. E isso tem um prazo. E esse prazo são 10 dias. Eu não sei se é isso que ela está se referindo. De repente, fizeram isso, deram um prazo de 10 dias e até agora não procuraram ela. Ela acabou de mandar uma mega mensagem agora, vou encher a tela porque a mensagem é grande. Vamos lá. Eu comecei a trabalhar no dia 5 de fevereiro, mas só assinaram minha carteira no dia 18 de março. Tá começando errado alguma coisa aí. E aí, no dia 13 de maio, me demitiram, sendo que ninguém me informou que ia ser demitida. Eu fui trabalhar no dia e já tinha a menina do outro turno na loja me esperando para pegar a chave da loja no dia que eu não trabalhei. Mandaram eu voltar para casa e ninguém me procurou para dizer qual o motivo da demissão. Aí eu tive que procurar eles 2 dias depois, porque ninguém me procurou. Enfim. Eu acho que eu vou entender um pouco mais essa história. Essa situação da Dandara está um pouco complexa, por quê? Porque ela foi demitida durante o prazo da pandemia, né? E o que acontece? Ela não estava amparada pelo auxílio. Então, ela não tem garantia provisória, ou seja, a estabilidade, que eu acho que eu falei aqui no início sobre essa questão da estabilidade
durante o período em que foi firmado o acordo, seja de suspensão ou de redução. Entendeu? E agora, tem que ver a situação, porque ela trabalhou, pelo visto, poucos dias. Então, se ela trabalhou poucos dias e não está garantida pelo auxílio, pelo benefício da medida provisória, então passa a ser um contrato de trabalho normal. Provavelmente ela vai receber somente as questões dos dias trabalhados, porque eles podem até alegar que contrato de experiência, tem que ver como é que a carteira dela foi assinada. Foi assinada já na função, ou foi como contrato de experiência, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? E, obviamente, ela precisa saber quais foram os motivos que levaram à demissão dela. Ela precisa dessa informação, até porque ela tem dias a receber. Se ela trabalhou, ela tem dias a receber. Ela pode não receber o mês cheio, mas os dias que ela trabalhou, certamente ela vai receber. Agora, com relação a utilizar-se do benefício da medida provisória, é bem provável que ela não tenha essa garantia, porque ela não assinou nenhum termo de acordo com a empresa relacionado a esse benefício. Então, fica um contrato de trabalho comum. Tá? Me parece que... Espero que tenha sido respondido aí, tá, Marisa? Pelo que eu vi aqui, ela assinou a carteira no dia 18 de março e demitiu 13 de maio, ou seja, menos de 2 meses, né? Então, fatalmente deve ter sido alguma coisa relacionada ao tempo de a renovação de experiência, né, doutora? Aí outra coisa, também não sabe se nesse período aí eles fizeram alguma proposta para ela de termo de acordo ou não, né? Essas coisas também não se sabe. Chegou mais uma pergunta. Na verdade, a Marisa pergunta o que fazer se o trabalhador é de um grupo de risco e o empregador mantém a convocação para trabalhar. Boa pergunta. Bom, se o trabalhador faz parte de um grupo de risco, o que acontece? A gente tem, eu esbarrei aqui, a gente tem a quarentena e o isolamento. Isso aí, a definição de cada uma delas está prevista na Lei 9.779, né, que fala que o isolamento é a separação de pessoas e coisas que já estão contaminadas. E a quarentena é a restrição de atividades ou a separação de pessoas e coisas que estão com suspeita de ter contraído o vírus. Agora, se ela faz parte do grupo de risco e o empregador mantém a convocação dela, aí ela tem duas opções. Eu acho que seria mais garantido ela levar um laudo médico para informar que ela faz parte do grupo de risco. Porque, caso contrário, não tem o porquê do trabalhador, a não ser que ela faça um acordo com ele, que seria a segunda opção, né? Ela fazer um acordo com o trabalhador pedindo a suspensão do contrato de trabalho dela por um período aí de 30 dias, que é o que eu tenho recomendado, porque a gente não sabe o que pode acontecer. A gente está vivendo hoje, amanhã pode surgir alguma outra coisa. Infelizmente, como você falou aí no início do nosso vídeo aqui, a gente está vivendo alguns dias de muita incerteza, né? Então, hoje a situação está de um jeito, amanhã pode estar de outro, a curva me parece que está crescente, eu até vi hoje algo que você postou em relação aos bairros aqui, né? Quantas mortes tiveram, índice de pessoas contaminadas e tudo mais. Então, talvez seja mais apropriado, no caso em particular da Marise, ela pedir ao seu empregador que lhe dê aí a suspensão do contrato de trabalho. Lembrando que se o contrato de trabalho ficar suspenso, ela não vai receber. Ela vai receber só através da medida provisória, né, o benefício da medida. Agora, pelo empregador, não. E se acontecer dele mandar ela embora, demiti-la, depois disso, ela vai ter a estabilidade dos dias que ela ficou amparada pelo benefício do acordo que ela fez. Eu percebi que no início da pandemia, como ainda até a MP ainda não era muito clara, né? Porque assim, a gente já entrou, a MP entrou no dia 1º, mais ou menos para aquela data realmente a gente começou a entrar nessa crise de isolamento social. Então, assim, o isolamento social ficou mais firme perto disso, e aí começou-se a imaginar que realmente o comércio não iria abrir tão cedo, e eu percebi que, pelo menos nas grandes empresas, doutora, eles optaram, a primeira opção foi dar férias coletivas. Deram Sim. férias coletivas, que é uma opção, parece que é uma opção administrativamente mais fácil,
né, que você ainda não estava no meandro da MP, então tomaram uma decisão administrativa, né? Acho que foi uma decisão administrativa mais simples, que você bota todo mundo de férias, meio que se descarrega um pouco de encargo, né? Porque, na verdade, tem que pagar as férias, né? Então, não tem muito jeito. Então, foi uma maneira administrativa que acho que eu entendo que o governo federal demorou a tomar uma medida. Essa medida da MP, a 936, ela devia ter sido tomada muito lá atrás. Ela já entrou no meio da pandemia. Então, assim, não se preparou, como é muito comum no Brasil, né? A gente nunca se antevê a crise, né? A gente deixa a crise vir, depois é que a gente toma providência. E aí a gente foi subindo na charrete com ela correndo. E aí as empresas, por si só, algumas tomaram essa medida, que foi uma medida que era a mão deles. Bota férias coletivas para todo mundo. E depois veio o MP para meio que facilitar o trabalho de todo mundo. Mas, inicialmente, foi muito comum, né, doutora? A férias coletiva acabou sendo a ferramenta de primeira mão para muita empresa, né? E o que acontece? Tudo isso começou, se não me falha a memória, no dia 16 ou 17 de março. Tá? E, realmente, a medida provisória, ela teve aí esse lapso aí, porque ela entrou em vigor a partir do dia 1º de abril. Então, a gente ficou aí praticamente 15 dias, né? A segunda quinzena de março, nós ficamos praticamente desamparados. E algumas empresas tomaram a liberdade de dar férias coletivas. Sendo que algumas dessas empresas, inclusive até mesmo grandes empresas, por conta de onerar a folha de pagamento, elas deram férias para os funcionários, mas muitos só vão receber lá para frente, para o final do ano, entendeu? Então, por mais que isso tenha sido uma medida, digamos assim, imediata, né, um pouco imediatista para poder segurar toda a situação, conter a onda de problemas que vinham a acontecer e que também não se sabia o que ia acontecer. O maior problema de toda essa questão, Alexandre, eu vejo, é muita incerteza das coisas, né? Você quer ver uma situação, a gente até ampliando aí a nossa fala, a gente vê o seguinte, você vê, as escolas particulares e públicas não estão tendo aula, né? Então, saiu também a medida provisória com relação à parte de educação, que, se não me falha a memória, é 934, que prorrogou também por mais 60 dias. Então, as crianças estão tendo aula online, pelo menos algumas, de alguns colégios estão fazendo isso, nem todos os colégios estão fazendo isso, né? Os contratos de locação, eu estou falando assim de um modo geral, a parte contratual da coisa. Contratos de locação, que é uma coisa também que a gente ia entrar nesse assunto. Os contratos de locação, muitos tiveram problemas terríveis por exemplo, quem tem contratos de locação onde a garantia locatícia foi fiador, a pessoa teve que conversar com o seu locador para poder ver como vai fazer para efetuar o pagamento. Ou vai pagar só uma parte, o restante vai pagar depois. Enfim, agora, quem tinha uma garantia locatícia de fiança, né, pôde usar da fiança para poder tentar harmonizar isso aí. Porque tudo é uma questão da gente conversar, né? Nós estamos vivendo um momento de muita incerteza. Voltando aí a nossa ideia inicial, né, nesse raciocínio aqui que a gente está agora, a gente está vivendo um momento de muita incerteza. E nesse momento de muita incerteza, a melhor garantia que a gente tem, seja em qualquer situação, contratualmente falando, é tentar conversar. Porque não tem uma outra maneira. Ah, mas a lei me garante isso, a lei não sei o quê. Olha, tem que ser levado em consideração o caso da pessoa ou da empresa, tem que ser levado em consideração qual é o tipo de contrato de trabalho que a pessoa tem que ser levado em consideração que tipo de locação que é feita, né? Você vê, os shoppings estão fechados. Como é que fica as lojas que pagam aluguel dentro dos shoppings? Como é que elas vão ficar? Aqui a gente tem o Shopping Sulacap aqui, né? A doutora falou do bar, né? Os bar só para poder contextualizar, a doutora é da Taquara. Então, assim, tem que contextualizar. Acho que a igreja é da Taquara, doutora?
Mas o meu escritório é na Praça Seca. Estamos todos É perto. tudo aqui por pouco, é tudo próximo, é tudo próximo. A doutora falou dos bairros sendo atingidos exatamente sobre isso. E eu ia falar do shopping, por acaso eu sei que o shopping aqui teve, como todos os shoppings, vão ter problemas com relação a isso. E pelo que eu tenho de apuração, parece que houve uma negociação muito aproximada de administração com lojistas, estudando caso a caso, para poder decidir sobre aluguel. E aluguel de shopping ainda tem uma expertise diferente dos contratos de aluguel normal de residência, né, doutor? Porque shopping já tem uma variação de acordo com o valor, quanto a empresa vende, aí tem uma porcentagem X que influencia no valor do contrato. Então, a relação de shopping com lojista então, é muito mais complicada do que a gente imagina. É bem mais complexa. É bem mais complexa, né? Bem mais complexa. Eu queria... a Dandara acabou dando uma última pitaquinho, que aí eu até, sem querer, acabei opinando, e em questão de eu ter entrado em fevereiro e só assinar a carteira em março. Até na hora que eu estava lendo, eu já achei estranho já aquela opa, peraí, já está errado já por aí, né? Mas assim, a palavra é da doutora. Está errado ou está certo, doutora? Bom, o ideal seria que fosse retroativa, né, essa data da assinatura da carteira dela, né, porque a não ser que eles paguem essa diferença, entendeu? Eles pagarem essa diferença, no caso, como foi rescindido o contrato de trabalho dela, e ela ter como provar que ela entrou dentro desse mês de fevereiro que ela falou, nessa data mais especificamente, né? Ela ter como provar que ela realmente entrou naquela data e eles efetuarem o pagamento desses dias, porque foram dias trabalhados, e ela tem direito a esses dias trabalhados, com certeza. Agora, para efeito de ação judicial, né, ela tem que primeiro procurar o sindicato, porque para entrar na justiça com menos de 1 ano de trabalho é mais complicado. O ideal seria ela procurar o sindicato para poder rever esses direitos, né? E na pior das hipóteses, na delegacia do trabalho, que fica ali na Taquara. Eu não sei se farmacêutico, é ali atrás do memorial, ali na Taquara, próximo ao centro da Taquara, farmacêutico, alguma coisa, o nome daquela rua ali. Ali tem uma delegacia do trabalho, caso ela tenha algum problema em relação a retroagir aí esses dias trabalhados. Né? Então, eu sugiro mais uma vez que ela entre em contato com o seu empregador e faça aí as ponderações e converse da melhor maneira possível. Até porque, Alexandre, esse pós-pandemia, essas questões trabalhistas, elas com certeza, vai chover muita coisa na esfera trabalhista, né? E para a gente chegar e esperar o juiz dar uma decisão, mesmo que vá para uma esfera judicial, talvez seja melhor até mesmo você fazer um acordo em sede de juízo, na frente do juiz, para a coisa ficar ali delimitada direitinho na esfera judicial, do que você esperar uma sentença, entendeu? Porque vai complicar bastante. Eu não aconselho. Não aconselho. E olha que eu sou advogada de contencioso, tá? O negócio é contencioso, mas a gente está num momento mesmo que requer uma certa atenção diferenciada. A experiência da doutora indica que o futuro vai ter muito trabalho? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente está mudando um pouco, né? Essa visão aí do advogado, hoje em dia, está um pouco diferenciada, né? Por mais que eu falo assim, né? Eu sou advogada de contencioso porque eu sempre fui advogada de chegar, de brigar, pelo direito do meu cliente e tudo mais. E se tiver errado, eu falo, olha, está errado, não faz. Porque também entrar para perder não dá, né? Eu não vou perder o meu tempo, não vou perder o tempo do cliente e mover a máquina administrativa do judiciário à toa, né? O nosso objetivo é ganhar. O cliente ganhando, eu também estou ganhando. Entendeu? Mas a gente está vendo que está tendo muita diferença no trato, está tendo muita flexibilidade nas coisas. E eu acho que isso vai ser uma grande tendência daqui para frente, de um modo geral. A doutora falou sobre os contratos de aluguel, a gente passeou no tema, mas a gente já pode entrar nele, porque, assim, os contratos de aluguel também nunca tiveram nenhuma cláusula escrita lá. Em tempo de pandemia,
você se pode... Não tem. Então, todo mundo tem que se adaptar. Continua sendo regido pela Lei 8.245. Não houve nenhuma medida provisória em relação a isso. Né? E aí... É como, por exemplo, levantando aí essa bandeira, desculpa te interromper, mas você vê, a Light, ela ficou proibida de cortar a energia das pessoas. Né? Então, durante esse período, não pode cortar energia, ao contrário da net, da internet. Né? O serviço de internet, se você não pagar, ele corta, acabou. Agora, a luz não pode. Então, a senhora falou sobre isso da net, curioso é o seguinte, para quem tem combo, que vem o canal a cabo e a internet, eles dizem que reduzem, eles não dizem que cortam, eles dizem que reduzem a velocidade, mas reduzem tanto que não funciona. E a TV a cabo continua funcionando, mas eles cortam a net. Eles não usam o termo corte, eles usam o termo redução de velocidade, só que na verdade não funciona. Eu já tive experiências que o pessoal já me falou sobre isso, não funciona o mas a TV a cabo continua funcionando. Mas isso também, doutora, porque o governo se mexeu. Na verdade, essa determinação. E a gente está falando de Rio de Janeiro, e nesse ponto a gente precisa até eu não sei como é que está falando nos outros estados, mas eu acho que as assembleias devem ter feito a mesma coisa. Mas, ao menos, a Assembleia Legislativa do Rio determinou, através de decreto, que nenhuma concessionária de serviço público cortasse os serviços de falta de pagamento, pelo menos pelo período da pandemia. Eu não sei se quem tiver, por acaso, acompanhando a live de outros estados puder responder, é bom, mas ao que se sabe, tem até o Luan, até está mandando uma mensagem agora, dizendo assim, reduz para 1 mega velocidade, ou seja, 1 mega não está brincando. Lembra aquele discador do computador quando a gente discava antigamente, né? Então, pelo amor de Deus, né? Então, na verdade, é mais uma coisa que a gente vai falar, e aí teve um comentário acima que não está muito dentro do tema, eu vou colocar, não está muito dentro do tema, mas o Jorge fala assim, na verdade, era para começar a quarentena antes do carnaval, muitos governadores fizeram vista grossa. Eu concordo e discordo do Jorge, mas é porque que acontece, e aí eu vou chegar onde eu queria falar, é porque ninguém se preparou adequadamente para o que estava vindo. Novamente, o Brasil, como sempre faz rotineiramente, nunca se precaver. Ele só toma atitude depois que dá ruim. Né? Então, foi a mesma coisa com a internet, com as concessionárias, e quanto à resposta do Jorge, foi a mesma posição, não só dos governadores, não, Jorge, do governo federal também. Que as pessoas confundem com o estado de emergência que foi declarado lá atrás, que o pessoal falou que rolou muita fake news dizendo que o Congresso Nacional tinha rejeitado um pedido de declaração de estado de emergência pelo Ministério da Saúde, ainda com o ministro Mandetta, para que o Ministério pudesse ter acesso a recursos para já se preparar para o que vinha na frente. Então, não foi nem o governo federal, de fato, se preparou, porque se ele tivesse preparado, quando fez o estado de emergência, tinha feito a MP 936 também, que foi lá depois do carnaval. Então, assim, a gente aqui, no geral, o Brasil em todo, do governo, a todas as autarquias, o governo federal, estadual e municipal, meio que se posicionaram arrogantes de achar que a crise não vai chegar aqui. E aí, quando chegou, deu ruim para todo mundo saiu correndo, que nem barata tonta, e aí poder de endividamento somente o governo federal tem, nem municipal nem estadual tem poder de endividamento, e aí todo mundo tem que ir lá tentar se agarrar nas tetas do governo federal, que também é natural, também isso não é nenhuma novidade, não acontece desde hoje, acontece desde sempre, porque é o único que pode se endividar para tentar socorrer os estados e municípios. Então, a gente, na verdade, não se preparou. E os próprios contratos de aluguel, e aí eu retomo o nosso assunto, os contratos de aluguel ficaram literalmente por conta do dono, do locador e do locatário. Porque exatamente. Negociação. Eu tive a impressão de experiências de conversar e de ler do que eu tenho visto, é que tem tido uma certa boa vontade do locador, perdão. Tem tido boas vontades do locador. Assim, claro que a gente não toma pé das notícias ruins, né? Daqueles que dane-se a crise, eu quero receber meu aluguel. Mas a senhora tem acompanhado isso de perto? Eu sei que a gente estava na nossa pauta para falar sobre isso, mas assim, como tem sido a tua experiência de dia a dia, de ouvir, de ter contatos efetivamente com locatários e locadores? Como é que tem sido isso? Tem sido mais positivo de flexibilizar ou está sendo ferro e fogo? Paga e se vira como paga?
Não, não. Deixa eu só fazer uma colocação antes aí do que foi falado com relação a questões políticas. Querendo ou não, a gente sempre entra na questão política, né? Não Não tem tem, como. hoje em dia, toda a gente não tem como não passear por ela, né? É verdade. Não estou colocando aqui posicionamento político meu, não, tá? Longe de mim fazer isso. Porque uma coisa que eu venho aprendendo ao longo da minha caminhada, da minha jornada aí, é colocar posicionamento político. Mas você vê como é que são as coisas, né? Realmente o que aconteceu, inicialmente falando, que não se levava a conta, não se levava a crer que realmente isso poderia atingir o nosso país. Eu acredito que tenha sido isso, né? E aí as coisas, quando, poxa, de repente, caramba, olha, chegou aqui, né? Tanto é que você vê que quando o governo federal ele começou a baixar os decretos e as leis e tudo mais, as medidas provisórias e tudo, começou a haver conflito de interesses entre o poder estatal, o poder do Estado, o poder do município e o poder da União, o que acabou tendo que haver intervenção da STF para poder, olha, cada um vai legislar meio que em causa própria, digamos assim, de acordo com a sua necessidade, com a sua realidade. Perfeito, perfeito, porque a realidade do município de Caxias não é a mesma realidade do município do Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem que agir de acordo com cada coisa. Aproveitando essa mesma linha de raciocínio e adentrando aí na questão dos contratos de locação, a gente vê que cada caso é um caso. E outra coisa, a pessoa que está entre. O locador hoje, ele prefere o proprietário do imóvel, é mais garantido para ele. Ele reduzir o contrato dele, do contrato não, ele reduzir o valor do aluguel, pelo menos durante esse período, né? E mais lá na frente ele recuperar com a fiança que foi dado como garantia, do que ele perder o inquilino. Porque não é interessante. Se ele perder o inquilino, para ele alugar, vai ficar mais difícil ainda. Então, isso já complica a situação. Então, normalmente, o que a gente está vendo? Negociação sendo feita. E isso é o que está aí vigindo, é o que tem que ser feito, é a orientação que a gente dá, É o a que tem questão... percebido também, doutora? Também tem tido essa sensação. Ou efetivamente tem visto, né? Não, eu tenho visto isso, eu não tenho tido essa sensação. É a realidade das coisas. A realidade é essa, é chegar e entrar num consenso. Olha, eu não tenho como pagar esse mês, né? Então eu preciso aí para poder respirar. Olha, tive que mandar funcionário embora, não tive como pagar, não tive como, enfim. E aí a pessoa tem que, porque querendo ou não, o contrato, digamos assim, o contrato de trabalho, se a gente está falando de PJ, de pessoa jurídica, o contrato de trabalho de um funcionário pode acarretar no pagamento do aluguel daquela empresa, né? Porque isso tudo é despesa que a empresa tem. Então, quando ela encontra uma flexibilidade de negociar o seu contrato de aluguel, ela certamente vai refletir em outras áreas da folha de pagamento, da redução de energia, enfim, de tantas outras coisas de gastos que a empresa tem. Então, efetivamente, o que a gente está vendo hoje são negociações. É por isso que eu estou batendo nessa tecla. Me perdoe se eu estou sendo até insistente nesse sentido, mas é porque é a realidade. Né? O momento hoje não é de confronto, o momento hoje é de negociação, conciliação, mediação. Esse é o momento. Né? Se você não consegue fazer isso, procure ajuda, de repente, de um contador, de um advogado, para estar mitigando essas coisas assim de uma maneira tranquila, porque não é o momento de ficar entrando em combate agora. A doutora falou uma coisa e me deixou uma deixa interessante que me vem à mente agora aqui, que eu conheço alguns profissionais que são desse perfil. E as pessoas que são PJ, hein, doutora? Por acaso, a gente falou do shopping, a senhora falou do PJ, e eu me recordei que é muito comum os shopping centers fazer contratos com pessoas para determinadas funções internas de shoppings através de PJ. E aí eu quero contextualizar para você que talvez não esteja entendendo o que eu estou falando. Às vezes os shopping centers ou grandes empresas meio que terceirizam o cargo daquela empresa. Ele contrata uma pessoa através de PJ, ou seja, a pessoa como eu, por acaso. Eu sou Sulacap News, eu sou PJ, porque eu
criei o CNPJ para o Sulacap News. Então, eu sou PJ. Digamos que o shopping me contratou para fazer função de marketing dele. Só que aí entrou a crise. Então, assim, eu não sei, a doutora me esclarece, me ajuda a esclarecer, se teve alguma coisa voltada na MP ou em algum outro processo envolvendo o Estado para dar esse tipo de subsídio para pessoas que são PJs. Porque simplesmente os contratos de alguns foram cancelados. Olha, a gente está cancelando o teu contrato, porque a relação PJ para PJ é outra. Olha, eu estou cancelando o teu contrato e quando passar, eu te contrato de volta. E aí, doutora, tem exemplo de casos? Se não tiver exemplo de casos, efetivamente, como é que funciona? Então, vamos lá, Alexandre, o que acontece? Isso aí que você está falando é uma relação de contrato de PJ com PJ, correto? É uma pessoa jurídica, desculpa que está entrando mensagem aqui toda hora e eu estou... você, trazendo a tua realidade aí, você tem um contrato de prestação de serviço com você, Sulacap News, tem um contrato de prestação de serviço com o Shopping Sulacap, correto? Então, isso aí é um contrato de... É um exemplo, da doutora, não existe não, tá? A gente só deu um exemplo para contextualizar. Quem me dera que eu tivesse um contrato com o Shopping. Não, eu estou dando como exemplo. Né? O que eu estou dizendo é exatamente falando isso. É uma pessoa jurídica com outra pessoa jurídica. Aí eu trouxe um exemplo. Você, pessoa jurídica, Sulacap News, com o Sulacap Shopping, pessoa jurídica também, né? Ou eu, por exemplo, eu também sou pessoa jurídica, né? O meu escritório é Cesqueira Advocacia, eu também tenho CNPJ, eu sou contratada para prestar serviços advocatícios para o Shopping Sulacap. Pronto, vou me botar na berlinda, então. Numa situação como essa, como é que o shopping vai pagar os meus honorários? Né? Então, tudo isso cabe uma conversa, né? Suspende o contrato, porque esse contrato de prestação de serviço não é um contrato regido pela CLT, é diferente. Tá? O contrato de trabalho que a gente está falando relacionado à medida provisória são contratos de trabalho que são regidos pela CLT. Um contrato dessa natureza é um contrato civil, é de prestação de serviço. Tanto é que, só para ilustrar melhor ainda, a própria medida provisória fala que o empregado que trabalha intermitente, ou seja, não é aquele empregado que está lá, a habitualidade dele de estar lá naquele local, ele não tem direito ao benefício da medida provisória, ele tem direito somente ao auxílio, aquele auxílio que é dado aí de R$600, entendeu? Voltando à tua pergunta aí, o que acontece? Isso aí é um contrato de prestação de serviço. Uma pessoa jurídica contratou o serviço de outra pessoa jurídica. E isso é um contrato civil, que não é regido pela medida provisória. Tá? Então, aí é uma lei, é amparado pelo Código Civil. É uma outra situação. E, consequentemente, cabe um bate-papo. É como, por exemplo, o contrato de locação. Ele está regido pela Lei 8.245. Então, se ele está regido pela Lei 8.845, não encontra amparo na medida provisória 936. Porém, ele é passível de quê? De uma conversa e de um acordo. Você vê que tudo acaba caindo para o mesmo foco. A questão de você acordar. Porque é um momento que a gente nunca viveu. Outro momento que aconteceu isso foi em 1901, sei lá, quando houve a gripe espanhola. Foi quando houve uma situação dessa natureza. Olha de lá para cá, quantos anos aconteceram, né? Quantos anos vieram aí, a gente não teve essa crise que a gente está tendo agora. Então, tudo é muito novo para a gente. O lidar com essa situação é tudo muito novo. Tudo é uma novidade e todo mundo está aprendendo, de empregado a empregador, de CNPJ a CPF, todo mundo de advogado para advogado, todo mundo está... Todo mundo está... Até a própria justiça, né, doutora? Tendo que lidar com a pandemia de uma forma diferente, né? Até no trato com certeza. Como está se fazendo o que está sendo feito aí em relação... Olha, você vê, é uma coisa que eu... Abrindo só um parênteses aqui, né? Mas, porque isso provavelmente é uma coisa que nós futuramente vamos fazer. De repente, você vai ter um problema aí de direito consumidor, você vai lá no juizado, procura um advogado para entrar com uma ação no JEC, Juizado Especial Cível, né? E aí chega na hora, no dia... Hoje, antes da pandemia,
as pessoas já chegavam para fazer audiência, normalmente não entendia nada do que estava acontecendo ali dentro, porque o processo já era eletrônico, você não saía com papel nenhum na mão, a leitura de sentença para tal dia, tem acordo, não tem, pronto, tudo muito assim dinâmico. Imagina agora que provavelmente não, já está sendo adotado as audiências por videoconferência. É uma novidade para todo mundo, né? Videoconferência hoje, então, tá todo mundo usando, né? Não tem jeito. Agora você imagina numa audiência em que você está reclamando que o produto, você comprou um produto pela internet, porque agora está demais, todo mundo está comprando pela internet, você comprou um produto pela internet e ele não chegou. A empresa levou um golpe. Olha, o que eu tenho visto de pessoas que estão levando golpe por compra, que não recebe, a pessoa vai lá, paga, não recebe o produto, a empresa não existe. Enfim, tudo isso aí também já é uma outra situação, está ligada ao e-commerce, empresas, pessoas jurídicas que não têm condição de fazer e-commerce, ou seja, não consegue, não tem como vender pela internet, não tem como não, tem como, mas não tem autorização para estar fazendo isso. Né? Então, a pessoa precisa de uma autorização, precisa de um site, precisa de uma autorização para poder estar usando o e-commerce, para poder estar sendo legalizado, para ficar uma coisa legal e autorizada. Quantas pessoas estão perdendo seus dinheiros por causa disso? Entendeu? Então, isso é bem complicado. É uma fase nova que a gente espera poder passar por isso muito breve, né? Vamos ver que tudo caminha para reabrir, e aí outro trabalho realmente é o que a gente estava comentando. O futuro promete muito trabalho para os advogados, especialmente aqueles que são focados na advocacia do trabalho, deve ser muito trabalhoso. Chegamos a mais de 51 minutos de live, como é que é rápido, né? A gente tem tanta informação que a coisa... Não, mas a senhora não falou nada falou tudo que tinha que falar. É difícil, é um assunto que é extremamente cheio de conteúdo, e as pessoas, a gente viu pelas perguntas, não faltam problemas, dúvidas, né? As pessoas estão carentes de informação para poder estar tentando buscar informação. Eu queria, antes de encerrar a live, doutora, qual é o pensamento da doutora efetivamente sobre o isolamento social, sobre a pandemia? Claro que com o olhar advogado, mas também eu sei que a doutora Carmela também é pastora, também tem uma congregação na Taquara, e aí é bom dar essa encorpada inteira para poder ter uma... Como é que é a impressão geral para a senhora, né? Já que até as igrejas estão com o culto liberado, de acordo com o prefeito Crivella, né? Algumas igrejas não resolveram não atender, não, né? Não sei se a senhora tem alguma delas. Bom, já que você me abriu essa oportunidade, eu vou te dizer o seguinte. Durante esse período aí da pandemia, eu só fechei a igreja durante 15 dias, que eu acho que foi em março. De lá para cá, eu venho funcionando normalmente com a igreja. Por quê? Porque é uma coisa que isso também surgiu muita dúvida em relação a isso. Pessoas, pastores que vieram me perguntar, a nível juridicamente falando, né? Porque o que acontece? Não houve um decreto que as igrejas tivessem que ser fechadas. Não houve isso. Não houve. O que houve foi que não pode haver aglomeração. É claro que igrejas grandes, né, que tem não sei quantos mil membros, que tem centenas de membros, ou dezenas e dezenas de membros, enfim, elas poderiam ter continuado abertas, mas aí aumentaria o número de cultos por mês, por semana ou por dia, né? Se faz culto só de manhã, passa a fazer todo dia de manhã, enfim. Porque fechar a porta, eu acho assim, uma medida muito drástica. E com isso eu vejo o resultado disso, do que está acontecendo com as pessoas. Tem inúmeras pessoas entrando num estágio de depressão muito grande por conta disso, né? E o que eu vejo nisso tudo é que vai haver uma mudança comportamental, como já está acontecendo, muito grande em nosso meio. Né? E vendo assim, pelo aspecto... Eu vi pessoas que eu nunca poderia imaginar chegar e falar assim, só Deus mesmo para resolver essa situação. Então, eu vejo que as pessoas realmente começaram a entender a necessidade da gente, em primeiro lugar, colocar Deus em nossas vidas, independente de religião, sabe? Porque, por mais, Alexandre, que eu seja pastora,
e tudo mais. Eu sou pastora da Assembleia de Deus Monte das Oliveiras, lá na Estrada da Ligação na Taquara, mas a questão é a seguinte: a gente tem que respeitar o nosso próximo, isso é mandamento. Então, eu respeito se a pessoa não professa a mesma fé que eu, isso não vai me fazer melhor do que ela ou ela melhor do que eu. Ao contrário, merece o mesmo respeito de qualquer maneira. Mas em todos esses aspectos a gente vê que Deus está acima de tudo. E que Deus ele tem o controle de tudo. Hoje a gente tem que orar pedindo a Deus para dar sabedoria aos homens e aos médicos para que eles possam encontrar cura desse medicamento, né? Para que ele possa encontrar a solução para essa situação que está acontecendo. Então, tudo isso eu falo, Alexandre, porque eu fiquei até meio espantada quando eu vi pessoas que eu nunca imaginei de chegar e falar, só Deus para resolver esse problema. E a gente falou, a doutora acabou discorrendo sobre o assunto, mas sintetizando muito claro, isso foi uma fala lá do início da pandemia, quando o então ministro Luiz Henrique Mandetta falou, né? O vírus é democrático, né? Todo mundo achou que só ia nada. Ele chegou pela elite, e aí, rapidamente, ele disseminou para toda a Zona Oeste. Hoje, a Zona Oeste praticamente tem mais da metade dos bairros, dos primeiros colocados, mais da metade é da Zona Oeste. Ou seja, o vírus é democrático. Ele vem pegando todo mundo sem escolher, sem cor, sem filiado. Ele acabou se disseminando com muita democracia, né, nisso, infelizmente. É verdade. Doutora, obrigado pela presença, agradeço muito aí quase uma hora de live, que a gente pôde falar de muita coisa. A senhora falou muito, mas falou muito bem, e trouxe muita informação, e tenho certeza que todo mundo ficou satisfeito aí com muita informação que a gente pôde falar por aqui. A porta do Sulacap News está aberta, muito obrigado pela presença, sempre quando quiser, é só chamar. Tá ok, Alexandre, eu também quero agradecer a você pela oportunidade, agradecer a todos que acompanham aí o Sulacap News. Eu acompanho aí direto as notícias no Twitter, no Instagram, no Facebook do Sulacap News, porque a gente fica sabendo das coisas, né? Tá sempre aí antenado nas coisas, tá? E eu gostaria só de deixar o meu contato. Posso deixar? Posso falar? Então, o meu escritório fica lá na Praça Seca, e a gente está pretendendo retomar as nossas atividades a partir de segunda-feira, tá? Mas independente de qualquer coisa, nós estamos aí nas redes sociais, csiqueira.advocacia no Instagram, e o e-mail csiqueira.advogados@gmail.com, e tem também o nosso site, www.csiqueira.jur.adv.br, tá? Qualquer coisa, é só procurar que a gente vai tentar. Não se esqueça de falar, olha, eu vi porque eu vi lá no Sulacap News. Aí a gente vai. Que bom, doutora. Não tem como não encontrar a doutora, quem quiser encontrar é fácil, né? Doutora, novamente, obrigado pela participação, tá? Tá ok, obrigado, um abraço, até logo. Eu também aproveito para agradecer a vocês que estiveram com a gente até agora aqui nessa live. Ontem a gente teve um problema técnico, não deu para fazer a nossa live, e a partir da semana que vem a gente só faz a live às sextas-feiras, 14 horas, tá bom? Mas, de qualquer forma, obrigado pela presença, obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima live, sexta-feira que vem. Forte abraço a todos e tchau!